Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos aprofundar o estudo em relação aos números quânticos. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos os conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 16 e estamos investigando as características da eletrosfera. Em aulas passadas, nós já vimos os cientistas importantes relacionados às descobertas da eletrosfera, também vimos o conceito de orbital atômico e orbital molecular, e estamos estudando agora a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Na aula anterior, nós vimos os fundamentos. Nessa aula, nós vamos estudar os números quânticos e nas próximas aulas estudaremos a tabela periódica e a formação de íons. Dentro da formação de íons, nós veremos as ligações químicas. Em relação aos números quânticos, nós veremos o conceito, o significado de cada número quântico e um exemplo. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar de cada um dos números quânticos. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que nós estamos estudando dentro da distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Nessa aula, nós vamos investigar os números quânticos e vamos começar investigando um conceito, em seguida veremos o significado de cada número quântico e, por fim, faremos um exemplo. Primeiro vamos começar pelo conceito. Dá uma olhada. Representam conjuntos de 4 números: número quântico principal, número quântico secundário, também chamado azimutal, número quântico magnético e número quântico momento de spin, que permitem localizar qualquer elétron dentro da eletrosfera de um átomo, com base na distribuição de Linus-Pauling. Agora que você já viu o conceito, vamos investigar o significado de cada número quântico. O primeiro número quântico é o número quântico principal, cujo símbolo é a letra minúscula N. Dá uma olhada no conceito. Representa a camada da eletrosfera na qual o elétron avaliado encontra-se. É um número, portanto, que pode ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. O segundo número quântico é o número quântico secundário, ou também chamado número quântico azimutal. Olha o conceito. Representa a subcamada ou subnível no qual o elétron avaliado encontra-se. É um número que pode ser 0, 1, 2 ou 3, dependendo da subcamada. Eu quero te mostrar como você vai fazer a determinação do valor do número quântico secundário. Dá uma olhada. Se o elétron avaliado estiver no subnível S, o valor de L será igual a 0. Se o elétron avaliado estiver no subnível P, o valor de L será igual a 1. Se o elétron avaliado estiver no subnível D, o valor de L será igual a 2. E se o elétron avaliado estiver no subnível F, o valor de L será igual a 3. Tudo bem? O próximo número quântico é o número quântico momento magnético, cujo símbolo é Ml. Olha o conceito. Representa o orbital no qual o elétron avaliado encontra-se. É um número associado ao número quântico secundário, podendo ir de -L até o mais L. A determinação do valor do número quântico momento magnético é dada da seguinte forma. Se o elétron avaliado estiver no subnível S, lembre-se que o número quântico secundário relacionado ao subnível S é L igual a 0. Portanto, ele apresentará apenas o orbital igual a 0. Se o elétron avaliado estiver no subnível P, lembre-se que o número quântico secundário relacionado ao subnível P é L igual a 1. Portanto, nós teremos os orbitais -1, 0 e mais 1. Se o elétron avaliado estiver no subnível D, lembre-se que o número quântico secundário relacionado ao subnível D é L igual a 2. Portanto, nós teremos os orbitais -2, -1, 0, mais 1 e mais 2.
E se o elétron avaliado estiver no subnível F, lembre-se que o número quântico secundário relacionado ao subnível F é L igual a 3. Portanto, nós teremos os orbitais menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. O número quântico momento magnético relaciona-se a qual orbital o elétron avaliado encontra-se. Tudo bem? E o último número quântico é o número quântico momento de spin, cujo símbolo é ms. Olha o conceito. Representa a ordem de entrada do elétron no orbital, respeitando a regra de Hund. Está associado ao sentido de rotação do elétron e apresenta valor menos meio ou mais meio, dependendo da convenção utilizada. Para que você possa compreender como se utilizam os números quânticos, vamos fazer um exemplo. Dá uma olhada nesse enunciado. Quais os 4 números quânticos do elétron de diferenciação do cobalto, cujo número atômico é 27? Considere que o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin igual a mais meio. 3 coisas importantes aqui. Primeiro é lembrar do conceito de elétron de diferenciação, ou seja, é o último elétron a ser acomodado na eletrosfera. Segunda observação, o cobalto escrito dessa forma está neutro, porque ele não apresenta nenhuma carga sobrescrita. Dessa maneira, se ele tem 27 prótons, deveremos distribuir 27 elétrons. E por fim, se o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin mais meio, o segundo elétron a entrar no orbital terá spin menos meio. Beleza? Para resolver esse problema, devemos passar por 6 passos. O primeiro passo é montar a distribuição eletrônica. Como o cobalto tem número atômico 27, devemos distribuir 27 elétrons. Vou colocar aqui a distribuição eletrônica do cobalto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Se somarmos os números sobrescritos, chegaremos ao número 27, ou seja, 27 prótons no núcleo, 27 elétrons na eletrosfera. O segundo passo é avaliar apenas a última parte da distribuição eletrônica, ou seja, 3d7. O terceiro passo é determinar o número quântico principal, o valor de n, ou seja, qual é a camada na qual o elétron de diferenciação encontra-se. O n, nesse caso, é igual a 3. O quarto passo é determinar o número quântico secundário, ou seja, a subcamada na qual o elétron de diferenciação encontra-se. Perceba que o elétron de diferenciação encontra-se na subcamada, no subnível D. D apresenta L igual a 2. Nesse momento, algo importante para você lembrar. Ao se determinar o número quântico secundário, é pertinente que já se desenhe os quadrinhos que representam os orbitais da subcamada para facilitar a determinação do número quântico momento magnético. Portanto, se o L é igual a 2, nós devemos desenhar 5 quadrinhos que representam os 5 orbitais do subnível D. Tudo bem? O quinto passo é utilizar a regra de Hund e determinar o número quântico momento magnético. Como a gente já desenhou os quadrinhos relacionados ao subnível D, basta, utilizando a regra de Hund, colocar os 7 elétrons nos orbitais. Lembre-se que a regra de Hund exige que cada um dos orbitais seja primeiro semi-preenchido para depois a gente completar o seu preenchimento com os elétrons restantes. Como nós temos 7 elétrons a serem acomodados, nós vamos primeiro colocar um elétron no orbital menos 2, o segundo elétron no orbital menos 1, o terceiro elétron no orbital 0, o quarto elétron no orbital mais 1, o quinto elétron no orbital mais 2. Perceba que todos os orbitais agora estão semi-preenchidos. Entretanto, a gente precisa ainda acomodar mais 2 elétrons, porque é 3d7. Dessa maneira, nós vamos colocar o sexto elétron no orbital menos 2 e o sétimo elétron no orbital menos 1. Perceba que o orbital que o elétron de diferenciação encontra-se é o menos 1. Portanto, o ml, nesse caso, é igual a menos 1. E o sexto passo é determinar o número quântico momento de spin. Como o elétron de diferenciação foi o segundo elétron a entrar no orbital, ele apresentará spin igual a menos meio. Dessa maneira, para o elétron de diferenciação desse átomo, teremos o número quântico principal igual a 3,
o número quântico secundário ou azimutal igual a 2, o número quântico momento magnético igual a -1 e o número quântico momento de spin igual a -meio. Muito bem, a determinação dos números quânticos nos permite avaliar a localização de cada elétron na eletrosfera. Vamos agora fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Sai pronunciado. Olha o enunciado da questão. Com base no elemento hipotético X, cujo número atômico é 46, e levando em consideração o elétron de diferenciação de sua distribuição eletrônica, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a opção que corresponde à verdade. Um dado, considere que o primeiro elétron a entrar no orbital atômico apresente momento de spin igual a +meio. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. O exercício nos fornece o elemento químico X, cujo número atômico é 46. Perceba que não existe carga sobrescrita ao símbolo do elemento X. Isso indica que esse elemento está neutro. Quer dizer, se ele tem 46 prótons no interior do seu núcleo, ele deve ter também 46 elétrons distribuídos na sua eletrosfera. Eu já coloquei aqui a distribuição eletrônica para a gente ganhar um pouco de tempo, mas lembre-se que é muito importante que você saiba fazer essa distribuição eletrônica sozinho, tudo bem? O exercício nos fornece 5 proposições em relação aos números quânticos do elétron de diferenciação do elemento X. Vamos determinar esses números quânticos. Lembre-se que para isso a gente deve olhar sempre para a última parte da distribuição eletrônica. Portanto, o que nos interessa nesse caso é apenas esse 4d8. Coloquei ele aqui, 4d8. O número quântico principal relaciona-se à camada na qual o elétron investigado encontra-se. No caso, o nosso elétron é o elétron de diferenciação. Portanto, a quarta camada é aonde esse elétron de diferenciação encontra-se. O número quântico principal é igual a 4. O número quântico secundário representa a subcamada na qual o elétron de diferenciação encontra-se. No caso, subnível D, nós vamos ter o L igual a 2. Automaticamente, para fazer o número quântico momento magnético, eu devo relacionar o número quântico secundário com o número quântico momento magnético. Lembrando que o número de orbitais vai de -L até +L. Eu já vou escrever isso de -2 até +2. Vou desenhar aqui os 5 orbitais. Está aqui 2, 3, 4, 5 orbitais. E eles vão de -2... vai passar pelo -1, pelo 0, +1 e vai chegar até o +2. Tudo bem? Por que isso? Porque o número quântico momento magnético está relacionado ao número quântico secundário. Beleza? Agora nós devemos distribuir os elétrons dentro desses orbitais, seguindo a regra de Rand. Lembre-se que a regra de Rand exige que a gente coloque todos os elétrons primeiro numa mesma orientação, a fim de semi-preencher cada um dos orbitais. Em seguida, a gente coloque os elétrons na outra orientação, a fim de completar os orbitais. Como nós temos 8 elétrons, vamos colocar 8 elétrons nos orbitais. 2, 3, 4, 5. Semi-preenchi todos, vou continuar. 6, 7, 8. Tudo bem? Perceba que o nosso elétron de diferenciação, que é o 8º elétron aqui, parou no orbital 0. Portanto, eu posso dizer que o valor do número quântico momento magnético vale 0. Tudo bem? O último número quântico é o número quântico momento de spin. Lembre-se que o enunciado nos forneceu um dado. Ele falou que o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin +meio. Portanto, o segundo elétron a entrar no orbital terá spin -meio. Como o nosso elétron de diferenciação foi o segundo elétron a entrar nesse orbital, nós teremos o spin -meio. Está aqui o spin -meio. Dessa maneira, os números quânticos do elétron de diferenciação do elemento X serão igual a 4, 2, 0 e -meio. Tudo bem? Vamos avaliar as proposições para ver quais são verdadeiras e quais são falsas.
A primeira proposição fala que o número quântico principal é 4, e isso é verdadeiro. A segunda proposição afirma que o número quântico secundário é 2, isso também é verdadeiro. A terceira proposição diz que o número quântico momento magnético é mais 1, isso está errado, porque o número quântico momento magnético é 0, portanto, a terceira está falsa. A quarta proposição afirma que o número quântico momento de spin é igual a menos meio. Correto, está verdade. E a quinta proposição afirma que a distribuição eletrônica do elemento X apresenta 10 elétrons em subníveis cujo valor de L é igual a 0. Vamos ver se isso é verdade. Se o valor de L é igual a 0, eu estou falando do subnível S. Então eu tenho 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons aqui e mais 2 elétrons aqui. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 elétrons em subníveis S, ou seja, cujo valor do número quântico secundário é igual a 0. Dessa maneira, essa proposição também está verdadeira e a resposta está na letra D. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem os detalhes em relação aos números quânticos que nós estudamos nessa aula. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar a tabela periódica. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula e das outras aulas para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!